Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, alguns nomes muito notórios da advocacia brasileira foram tornados réus na Operação Esquema S, que investiga o suposto desvio de 151 milhões de reais do Sistema S durante o período entre os anos de 2012 e 2018. Na lista dos novos réus constam algumas celebridades, como por exemplo a senhora Adriana Anselmo, nossa ex-primeira-dama, e o senhor Cristiano Zanin, advogado de Lula da Silva. Também constam um filho de um ministro do STJ e um filho de um ministro do TCU. Embora não tenha se tornado réu ainda, o senhor Frederico Assef, advogado do clã Bolsonaro, também foi afetado, porque hoje sofreu busca e apreensão em seu escritório por força dessa mesma operação. Antes de mais nada, chega a ser um tanto pitoresco ver os advogados de Lula e Bolsonaro bem juntinhos no mesmo esquema, entre aspas, digamos, nas mesmas complicações judiciárias. É muito bom que os eleitores desses clientes famosos tenham esse fato em mente, lembrem muito bem de um dia como o dia de hoje, antes de fazerem a sua escolha nas urnas. Quanto ao fato em si, temos aí mais um caso, mais um conjunto de evidências que parecem ser muito robustas sobre um pretenso conluio, de um lado, entre supostos clientes contratantes, no caso, representantes da FEComércio, e do outro lado, profissionais do direito, operadores do direito, que, segundo o Ministério Público, teriam percebido honorários milionários sem a devida contraprestação, ou seja, sem a realização efetiva de serviços jurídicos. Ora, aqui indago a vocês, há tantos serviços jurídicos que podem ser prestados por um advogado a seu cliente, como, por exemplo, o protocolo, a elaboração das mais diversas peças processuais, petições de todo gênero, notificações extrajudiciais, elaboração de pareceres, recomendações jurídicas aos seus clientes, participação em arbitragem, participação em mediações. São tantas as tarefas profissionais de um advogado que indago a vocês, se essas pessoas que hoje se tornaram réis são verdadeiramente inocentes, por que elas relutam em apresentar qualquer desses documentos em juízo, qualquer dessas provas de que efetivamente tenham prestado serviços advocatícios e que não tenham tão somente, como alega o Ministério Público, vendido influência junto aos tribunais superiores. E a OAB, o órgão de classe? Nosso órgão de classe, nosso órgão de advogados, a Ordem dos Advogados. O que fez a OAB? Diante de todos esses fatos, a OAB prontamente se manifestou e afirmou em público, com todas as letras, que essa operação seria uma verdadeira criminalização da advocacia. Vamos analisar aqui um pouquinho essa frase. Segundo a OAB, a Operação Esquema S é uma criminalização da advocacia. Eu sou advogada, portanto, eu deveria ser criminalizada. Temos aí um silogismo mais que perfeito. Ocorre que eu não fui criminalizada. Tampouco foram criminalizados os vários colegas
com os quais lido profissionalmente todos os dias. Dessa forma, observamos que essa frase, que a retórica da OAB não resiste a um silogismo bem simples, banal, quase infantil, e mostra que esse órgão de classe, em vez de efetivamente apurar os fatos, tentar avaliar qual teria sido a conduta de seus associados, de seus membros, apenas afirma a priori que teria sido uma criminalização do exercício da atividade profissional. Em outras palavras, age movida por um puro corporativismo. Em compensação, houve um nome bastante lúcido do universo jurídico que se pronunciou hoje, que chegou a dar uma entrevista à revista Cruzoé, uma entrevista bastante sensata, cujo link deixarei aqui na descrição para que vocês possam conferir. Trata-se da ex-ministra do STJ, ex-corregedora, ministra Eliana Calmon, uma jurista bastante renomada e que reconheceu aos repórteres de Cruzoé, sem qualquer receio, sem qualquer medo, reconheceu até de forma bastante corajosa que sim, que esses esquemas de tráfico de influência são bastante frequentes no universo dos tribunais superiores, e chegou mesmo a enfatizar que não apenas os filhos, mas também as mulheres dos ministros exercem essa prática nada republicana. E aí fica mais uma indagação. O que fazemos nós da sociedade civil, que apenas pagamos impostos e sustentamos toda essa farra? O que podemos fazer nós diante de tudo isso? Devemos ficar assistindo bem quietinhos, bem conformados, acreditando que esse seja algum desígnio divino, alguma forma de provação nessa terra? É isso mesmo que devemos fazer? Acredito que não. Acredito que estejam ao nosso alcance, sim, algumas pequenas medidas que possamos tomar para nos insurgir de algum modo contra tudo isso. Em primeiro lugar, podemos começar a prestigiar mais entre nós, no Brasil, as soluções alternativas de resolução de conflitos, como, por exemplo, mediação e arbitragem, das quais pretendo ainda falar em maiores detalhes aqui no canal, em outras ocasiões, mas podemos começar a lançar mão dessas soluções para tentar fugir ao tradicional judiciário estatal. É uma forma interessante de privatizar a justiça. É claro que há muitos limites. Por exemplo, não são todos os interesses, não são todos os direitos que podem ser sujeitos à arbitragem, então somente os direitos disponíveis. Há várias outras categorias de direitos que não podem ser arbitradas, tem mesmo de ficar no juízo estatal. Mas talvez a preferência por essas formas alternativas talvez seja um modo de começar a esvaziar, a aliviar o judiciário estatal. E aí, quanto menos ações, menos atravancado ficará esse judiciário e menos poder estará na mão dessas pessoas mal intencionadas que só fazem mesmo vender relações e vender influências. Já no plano do espaço público, acredito também que possamos fazer algo. Acho que podemos continuar pressionando o Senado pela instauração da lava-toga, dessa medida que certamente escancararia muita podridão, escancararia ainda mais todas as vísceras do judiciário, em particular
dos tribunais superiores. E se nada disso der certo, nas próximas eleições gerais, podemos começar a escolher nomes que sejam comprometidos com medidas como, por exemplo, a reforma no modo de nomeação dos ministros aos tribunais superiores, que eu acredito que seja um ponto crucial, tenho comentado muito aqui no canal. É um ponto crucial que dá margem a decisões pouco técnicas e dá margem a muita corrupção nesses tribunais superiores. E acredito eu, por fim, que tenhamos, antes de mais nada, de optar nas urnas, de criar novas lideranças, de apostar nessas novas lideranças que sejam verdadeiramente comprometidas com uma pauta anticorrupção, mas comprometidas de fato, não apenas na retórica, como temos visto em recentes estelionatos eleitorais, em estelionatos um atrás do outro, estelionatos consecutivos, pessoas que sejam realmente comprometidas, que adotem essa pauta anticorrupção como uma verdadeira espinha dorsal do seu programa de governo ou do seu programa de atuação parlamentar. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.